A empresa tem que, na definição da sua estratégia, entender as necessidades do mercado, entender a sua forma de gerar valor para o mercado de maneira diferencial, mas ela também deveria buscar se antecipar a necessidades futuras. Olá pessoal, eu sou o Marcelo Ladeira, CEO da Saito, e hoje a gente tem mais um Gestão com Prosa, um podcast que procura falar de gestão de uma forma mais descontraída e com alguma pessoa de referência no assunto. O nosso tema hoje será sobre o cliente no centro e seus desdobramentos na estratégia, na cultura e na tecnologia. Nós estamos aqui com o professor Carlos Arruda. Ele dá aula de inovação e competitividade e é diretor do Centro de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Carlos, se apresente para a nossa audiência, né, e conte um pouquinho do trabalho que você desenvolve junto à Fundação Dom Cabral. Olá, Marcelo, obrigado pelo convite. Carlos Arruda, eu sou professor de Inovação e Competitividade e sou diretor executivo do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo. O nosso núcleo é um núcleo de pesquisa que tem estudado como que as empresas no Brasil inovam e como isso tem sido impactado pelas tecnologias digitais, como isso impacta a competitividade brasileira, a nossa produtividade. Então, é o nosso olhar, tanto do macro, da competitividade e da produtividade, quanto micro, como que as empresas atuam para serem inovadoras e empreendedoras. Arruda, ultimamente a gente escuta muito, né, sobre colocar o cliente no centro e ver várias empresas, né, se intitulando orientadas a cliente. Mas para vocês, né, o que é colocar o cliente no centro? Como é que você define isso? Ok, deixa eu voltar um pouco no tempo, Marcelo, e refletir como que as empresas evoluíram e como que essa temática vem evoluindo. Historicamente, as empresas se organizam em torno de duas dimensões, produtos e processos. Então, você tem a área de controle de finanças, a área de marketing, a área de recursos humanos, a área de engenharia, a área de produção, ou seja, a empresa se organizou em torno dos seus processos internos. Ou então a empresa tem seu produto para o varejo, produto para o business to business, business to consumidor, ela se organiza em torno de produtos e a sua oferta de produtos. Então, você tem a área de soluções, a área de tecnologia, a área de, seja diferentes níveis de produtos ou serviços que a empresa oferece. No final do século passado, um professor da Universidade de Harvard, chamado Clayton Christensen, ao estudar como as empresas inovavam, ele percebeu que as empresas elas atuavam sempre oferecendo mais solução, mais tecnologia, mais complexidade ao cliente. E em poucas circunstâncias elas perguntavam o que o cliente está precisando. E, em paralelo, um professor do MIT, chamado Von Hippel, Eric Von Hippel, ele, analisando principalmente empresas na área de tecnologia de informação, ele viu o seguinte, que algumas empresas conseguiam detectar necessidades dos clientes que exigiam soluções muito à frente do mercado. Ele chamou isso de usuário líder ou lead user. O Clayton Christensen desenvolveu uma teoria que ele chamou de inovação disruptiva e falou o seguinte, que para a empresa realmente inovar, ela deveria primeiro entender as dores, as necessidades do seu mercado e aí trabalhar nessa oferta de inovação a partir dessas necessidades. Quando nós casamos, então, a evolução da teoria de inovação disruptiva, com a evolução do conceito do lead user, mais early adopters e outras teorias ligadas ao mercado, ao marketing, e a possibilidade de entender o cliente numa perspectiva não só qualitativa, mas também quantitativa, com análise de dados, nós chegamos, então, no século XXI, nessa ênfase no foco no cliente, além de outros instrumentos, como instrumentos de análise de valor, de percepção de valor pelo cliente, etc. Então, o que eu vejo é que houve uma crescente transformação nessa agenda, e hoje o que nós chamamos de orientação ao cliente, o client-centrismo, centro cliente como foco, etc., é essa mistura de eu preciso entender as dores do meu cliente, eu preciso entender as necessidades do cliente, que é essa percepção do lead user,
né? Então eu trabalho com necessidades, com as dores, com o que é valor para o cliente, e eu uso a meu histórico de relacionamento com o cliente na minha base de dados para fazer uma oferta diferenciada no cliente, no mercado. Então, eu diria que nós chegamos num ponto de convergência entre várias ideias que estavam aí já crescendo e ocupando espaço, como a inovação disruptiva, como lead user, como análise de dados, data analytics, etc. E chegamos, então, em 2021 com essa pauta de, olha, eu preciso entender o cliente, eu preciso entender as suas necessidades, suas dores, para eu poder fazer uma oferta melhor orientada a ele. Isso vem surgindo associado a outras mudanças em modelos de negócio, né? O cliente sendo o nível maior de customização, eu podendo, inclusive na indústria, com a indústria 4.0, customizar a minha oferta de soluções, de produtos. Então, eu não trabalho nem com processo, nem com produtos, mas com foco na necessidade do cliente. Certo, Arruda. Eu pude assistir uma palestra do professor Clayton Christensen em 2014 em Stanford e a abordagem dele sobre esses temas relacionados à inovação sempre foi muito boa, né? E naquela palestra de 1 hora eu posso dizer que eu aprendi como se fosse um curso inteiro. Uhum. Mas entendi aí o que é ser cliente, né? Uma organização orientada a cliente, colocar cliente no centro. Mas por que a gente deve colocar um cliente no centro? O que isso muda, né, nas relações das empresas com seus clientes? Uhum. Hoje, né, em função também da evolução da tecnologia digital, o cliente tem muito mais acesso à informação, né? O cliente ele tem possibilidade de comparar não só produtos, mas preços, formas de entrega, formas de relacionamento, forma de atendimento, a confiança que o cliente precisa ter com um fornecedor. Por exemplo, que eu vou oferecer meus dados, né? Que é um fator que vai ser cada vez mais crítico nesse relacionamento. Então, houve a tecnologia, ela foi um instrumento de empoderamento do cliente. O cliente hoje tem muito mais poder de decisão, por poder de acesso à informação e decisão de uma maneira diferenciada. Então, o cliente hoje que ele quer ser melhor atendido, ele quer ser um atendimento alinhado às suas expectativas e não simplesmente à oferta daqueles fornecedores. E isso vai separar, né, empresas que são orientadas ao cliente e empresas que são orientadas aos seus próprios processos internos. Então, eu acho que houve uma mudança no equilíbrio de forças em função dos acessos a informações no cliente. O cliente, antes de comprar um serviço, pegar um serviço que historicamente você não faria comparação de informação, que é um serviço médico, né? Eu vou fazer um exame clínico. Hoje o cliente compara não só a reputação daquela empresa que vai fornecer o serviço, mas se ela tem acesso online, se eu posso fazer minha reserva online, no horário que eu quero, não no horário que o laboratório me impõe, nas condições de preço de pagamento que estão adequadas a mim. Então, essa mudança no equilíbrio de forças tornou determinante. Hoje não é opção. A empresa não tem, como o Clayton Christensen diria, né, você tem a opção de se manter oferecendo cada vez mais tecnologias, soluções que você acha interessante para o mercado e ganhar o mercado dessa forma. Não, hoje você tem que entender o cliente, gerar soluções que são alinhadas a essa necessidade e aí sim conseguir ser selecionado pelo cliente. O legal dessa visão é que faz parte dessa agenda também surpreender o cliente, né? Então, é importante que as empresas também não percam a capacidade de gerar novas soluções, né? E só que gerar novas soluções alinhado ou uma percepção de presente ou uma percepção de futuro de necessidades. Excelente, Arruda. A gente, como tem uma boa proximidade com a Fundação Dom Cabral, a gente percebe que o tema de estratégia, relacionado à estratégia, ajudar as empresas a definirem sua estratégia, sempre teve no core da Fundação, né? Mas como é que a gente consegue criar, né,
e executar uma estratégia cujo foco seja o cliente? Então, eu acho que é o e não o ou, né? A empresa tem que, na definição da sua estratégia, entender as necessidades do mercado, entender a sua forma de gerar valor para o mercado de maneira diferencial, mas ela também deveria buscar se antecipar a necessidades futuras. E eu acho que essa é talvez o grande desafio que a gente está vendo nas empresas, que é essa ambidestria. Né? Eu preciso atender e gerar valor adequadamente para o mercado hoje, eu preciso ser capaz de comunicar e me diferenciar da grande oferta e para que eu seja selecionado de forma recorrente pelo meu mercado, pelos meus clientes, mas eu preciso estar o tempo todo me perguntando o que vai ser o mercado do futuro e como que eu posso antecipar essas ofertas. Esse é talvez, na discussão da estratégia, o grande desafio que as empresas vivem, né, num momento de pandemia, mesmo no momento de pós-pandemia, é essa capacidade dupla. Né? Porque se a empresa só ficar orientada ao presente, orientada ao que está acontecendo hoje, com a velocidade de transformação e os novos players que estão cada vez mais rapidamente chegando no mercado, eu vou perder relevância muito rapidamente. Então, eu preciso estar com essa agenda dupla de respostas, entendimento à necessidade, respostas às necessidades, oferta de valor alinhada às expectativas do mercado e tal, e eu tenho que estar o tempo todo falando, e aí, como que eu avanço nessa agenda? Vamos pegar um outro exemplo muito peculiar, que é o setor financeiro. Vejo que a revolução que aconteceu em meios de pagamento com o Pix. Né? O Banco Central estabelece um novo método de pagamento que dá agilidade, ele é inclusivo, porque como o banco digital vem se tornando uma realidade, né? As pessoas podem abrir contas em bancos digitais, ter um acesso, e com isso acaba tendo acesso ao meio de pagamento altamente eficaz, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e com um grau de segurança definido no ponto de vista das operações financeiras. Só que o Pix é um estágio, já está chegando o Open Banking. Né? Então, se a empresa só falar, ok, hoje eu opero no Pix, estou adequado para atender as necessidades do meu cliente, receber pelo Pix, pagar pelo Pix meus fornecedores e etc., com o Open Banking, você estabeleceu um novo degrau. E as empresas precisam se antecipar a essa mudança. Né? O Open Banking, né, na Europa, onde já é uma realidade, ele está gerando mais oportunidades de novas ofertas de serviços financeiros, né, de uma maneira diferenciada. Então, a agenda estratégica de uma empresa ela é baseada nessa dupla, né, que a gente chama de ambidestria, desse duplo foco: fazer bem feito o que eu sei que eu devo fazer, atender os meus clientes de maneira adequada, mas perguntar todo dia o que eu deveria estar acrescentando e oferecendo além. Essa segunda dimensão ela tem um grau maior de incerteza. Né, do que fazer bem feito, eu posso criar uma rotina de fazer isso recorrentemente e garantir eficiência. Só que ela não é sustentável. Ela é menos incerta, mas não é sustentável. A agenda de transformação é mais incerta, mas é o que vai gerar a capacidade da empresa se preservar no longo prazo. Então, esse é o fantástico da visão estratégica, é lidar com essa dualidade do presente e do futuro. Certo, professor. Aqui na Saiter a gente já pôde experimentar alguns momentos de ambidestria, né? Como uma empresa de tecnologia, a gente percebeu que só era possível inovar se a gente conseguisse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Fazer bem feito aquilo que gera valor no presente para o nosso cliente e aquilo que talvez venha a gerar valor no futuro, né? Quando a gente entendeu isso, a nossa capacidade de inovar se multiplicou, porque senão a sensação de fazer aquilo que gera dinheiro no presente e deixa a gente dentro da zona de conforto, né? Sempre chama mais atenção, sempre exige mais foco. Então, quando a gente percebeu que era necessário ter dois focos, a gente conseguiu realmente inovar. Bom, pelo que eu entendi aí, né, para a gente colocar o cliente no centro, é necessário a gente ter uma empresa que se preocupa e dedica à inovação. Né? E de que forma, né,
a gente precisa transformar a cultura corporativa, né, para ter uma empresa centrada no cliente? Que fatores, que valores que você levaria para a cultura, né, para que a empresa se transforme numa empresa centrada no cliente? Bom, eu acho que é uma ótima pergunta e traz uma reflexão interessante que tradicionalmente, cultura é algo dado. Ela vem do perfil dos líderes, dos fundadores, da história da empresa e ela é dinâmica, mas ela tem uma velocidade de transformação menor do que, por exemplo, as mudanças contextuais. O que nós estamos vendo é que a cultura organizacional, numa realidade do século XXI, 2021, ela passa a ser também como parte da dinâmica. Ou seja, eu não tenho uma cultura organizacional, eu estou em um momento da cultura organizacional. E ela está sujeita a essas influências, tanto das pessoas que compõem a equipe da empresa, quanto também o contexto onde ela opera. Então, esse é um dado interessante que e a gente pode chamar isso de cultura, vou mudar a palavra para dar uma outra nomenclatura, que é mindset. Eu posso ter na minha organização um mindset de fazer as coisas bem feitas, de repetir as rotinas, de fazer aquilo bem feito. E quando eu tenho esse mindset, né, baseado em toda a nossa história e formação empresarial da qualidade, eu reforço a melhoria e eficiência de processo. Então, eu com um mindset que a gente chama de mindset fixo, que busca eficiência, busca fazer bem feito tudo que nós fazemos, eu vou maximizando a eficiência dos processos que eu tenho na minha empresa. E aí surge o Seis Sigma, surgem outras técnicas para maximizar ainda mais no seu absoluto essa eficiência. Só que eu preciso, nesse contexto, ter um mindset, como vocês fazem na sua empresa, de transformação recorrente, que é o que nós chamamos de mindset de crescimento. Então, a cultura ela tem que ser transformada não pelo que nós somos e pelo que nós fizemos, mas pelo que nós vamos fazer e pelo que nós queremos ser e oferecer de valor para o cliente. Lembra, então, o cliente ele é um elemento fundamental nessa cultura do fazer bem feito e ele tem que ser objeto do olhar para frente. No conceito do Von Hippel, do lead user, ele aborda o seguinte: ou se você conseguir descobrir necessidades que estão à frente do mercado, e com o tempo o mercado vai chegar nessas necessidades. Vou dar um exemplo bem básico, que é a indústria automobilística. Hoje, todos os automóveis usam airbag. Airbag, há 20 anos, existia somente nos automóveis de velocidade, nas corridas de velocidade, como a Fórmula 1, mesma coisa o freio ABS e outras tecnologias. Então, a indústria, o segmento de corridas de automóveis, como Fórmula 1 ou Fórmula Indy, elas são lead users da indústria automobilística. Então, ou seja, se nós acompanharmos as mudanças que estão acontecendo hoje, muitas coisas aconteceram, câmbio automático, né, mudança de marcha no volante, coisas que nós só vimos na Fórmula 1, hoje está ficando cada vez mais comum nos automóveis. Então, a corrida de Fórmula 1 é um lead user, ela antecipa o futuro. Se você quiser ver o futuro do automóvel, né, nós vamos começar a ver carro elétrico disputando corridas de velocidade e outros recursos e tal, é o futuro da indústria automobilística. Então, um desafio dessa agenda do cliente como prioridade é também encontrar lead users no seu segmento de atuação que vão trazer o futuro daquilo que o seu cliente vai comprar e vai demandar no futuro. Então, por exemplo, no nosso caso, educação, nós estamos olhando, por exemplo, o treinamento de astronautas. Né? Seria porque é uma situação de alto risco, alta velocidade de decisão, seria esse ambiente, né, que uma NASA, que uma SpaceX e outros estão vivendo, o contexto que seria lead user para a educação executiva? Talvez. Então, nós estamos olhando esse contexto e falando como que esses profissionais astronautas são treinados e provavelmente vão aprender um pouco com eles para ser o perfil de tendências de educação executiva no futuro. Então, o interessante dessa agenda, quando eu trago o cliente no centro, que não é um determinismo do mercado como ele é hoje, é também perceber e antecipar as mudanças que vão virar norma, virão virar a curva normal, né, dentro de maior demanda de mercado no futuro.
Pelo que entendi, então, Arruda, a tecnologia ela passa a ter um papel vital aí Uhum. nessa geração, né, de uma empresa, na criação de uma empresa que esteja orientada ao cliente, né? E da mesma forma, hoje em dia não se fala tanto mais em tecnologia sem trazer também a transformação digital, né? Uhum. Olhando hoje em dia para as empresas no Brasil, né? Como é que você percebe que está esse engajamento delas, né? Olhar a abertura delas a olhar esse papel da tecnologia e da transformação digital como uma transformação de uma empresa customer centric. Como é que você vê isso hoje em dia na realidade brasileira? Na realidade brasileira, eu diria 100% de prioridade. Todas as empresas que nós estamos conduzindo uma série de estudos sobre economia digital, o olhar mais amplo sobre o uso da tecnologia, não só nas empresas, mas na sociedade, nos governos. E então, é uma série de e-books que estamos publicando sobre o tema e estamos analisando essa questão da economia digital sob diferentes perspectivas: perspectiva do governo, do marco regulatório, da infraestrutura, da aplicação pelo consumidor, pelas empresas, etc., na construção de uma relação de confiança, a discussão da ética, a discussão da segurança, e vamos discutir também na perspectiva de empresas menores, né, porque muitas vezes associam tecnologia a altos investimentos, e o que nós estamos vendo que não é a realidade. A tecnologia digital ela é acessível. Né? O uso do WhatsApp, o uso de uma gravação como nós estamos fazendo, de um sistema de gravação, muda o patamar de atividade que a empresa pode oferecer. O uso do Pix, como nós falamos, é outro sistema que revolucionou o meio de pagamento. Então, 100% das pessoas e empresas estão, de uma forma ou de outra, buscando adotar tecnologias digitais no seu dia a dia, na relação com o cliente, criando um aplicativo, um site, na venda, usando um marketplace, no recebimento, usando um meio eletrônico de pagamento, na comunicação, na gestão das equipes, usando videoconferências. Então, as formas são múltiplas e elas são formas de melhorias de eficiência usando tecnologia ou formas de geração de valor usando tecnologia. Do ponto de vista do cliente, é uma mina a ser explorada. Né? Em 2017, 2018, a revista The Economist publicou um artigo falando que o novo petróleo são os dados. E os dados são recursos ativos que as empresas têm sobre os seus clientes que elas não analisam, não exploram. Então, quem é o meu cliente? Como que ele compra? Qual o tempo? O que demora? O que influencia o seu processo de decisão? O que influencia a sua satisfação com essa relação que ele tem com o meu fornecedor, etc. Todas essas informações, elas são de uma forma ou de outra acessíveis pela empresa e que elas não exploravam. Por exemplo, eu tenho um relacionamento com uma empresa de construção imobiliária, de minha casa, né, Casa Verde e Amarelo, o sistemas de vendas de imóveis para pessoas de baixa renda. Eles começaram a analisar os dados desses milhares de compradores interessados, pessoas que não compraram, pessoas que compraram e não conseguiram pagar. Esses dados existiam, estavam ali na área financeira, na área do CRM, mas não eram explorados. Quando eles começaram a entender melhor o perfil desses clientes, eles começaram a melhorar, refinar a sua oferta. E em poucos meses eles tiveram ganhos de venda na ordem de 30%, melhorando o entendimento do cliente. O imóvel é o mesmo. Né? Um imóvel dessa da Minha Casa Verde e Amarelo não mudou, ele é o mesmo. Ele tem as mesmas características, a forma de financiamento é exatamente o mesmo, sistema, a Caixa Econômica Federal, ou os bancos, etc. Não mudou nada. O que mudou foi o entendimento do fornecedor, da construtora, sobre as necessidades e características do cliente. Então, isso mudou a comunicação, gerando saltos significativos. Então, a grande oportunidade que a tecnologia traz, e ela ainda está numa fase, eu acho, de desenvolvimento, eu diria que ela está na fase analítica,
ela vai caminhar muito rapidamente, está caminhando muito rapidamente para a área de inteligência, né? A gente, quando vai deslocar numa cidade grande, a gente já, mesmo que conheça o caminho, muita gente já está usando um sistema de auxílio a esse deslocamento, seja o Google Maps, seja o Waze, seja o outro canal, são sistemas inteligentes que coletam informações do trânsito através de outros automóveis e situações que tenham informação e passam isso de uma forma inteligente para o usuário. Nós estamos usando esses sistemas inteligentes sem saber que nós estamos usando inteligência artificial. E a gente vai fazer isso mais significativamente. Reconhecimento de imagem, busca na web, interação por voz. Cada vez mais a gente vai estar usando sistemas e recursos, tecnologias de inteligência artificial, de machine learning, deep learning, sem saber que estamos usando, da mesma forma que a gente usa a internet, sem saber o que está por trás dessa tecnologia. Então, a tecnologia ela vai propiciar, primeiro, conhecer melhor as necessidades, o seu cliente, o seu mercado, etc., e ir além, antecipar, né? Uma empresa locadora de automóvel, ela monitora recorrentemente onde que os seus clientes corporativos estão fazendo investimentos. Eu sei que uma empresa tal vai criar um site, construir um escritório, uma fábrica em Cuiabá. Eu me antecipo essa necessidade. Então, eu uso a informação para antecipar a oferta. Olha, vocês estão indo para Cuiabá daqui um mês, ou daqui 6 meses, daqui um ano, nós estamos aqui, somos seus parceiros em Belo Horizonte, em São Paulo, em Curitiba, nós queremos ser seu parceiro em Cuiabá, antecipando, o cliente nem instalou ainda, mas ele já sei que ele vai ter uma necessidade. Então, eu trato essa dimensão dos dados, da tecnologia, de forma proativa e de forma diferenciadora na minha oferta de valor para o mercado. Excelente, Arruda. Bom, a gente está caminhando agora para o final do nosso podcast, né? E agora vem uma sessão que a gente chama de bate-bola, né? Uhum. E eu preciso fazer aqui um reconhecimento, né? Que uma pessoa que me inspira é você, né? Sempre que a gente encontra, eu aprendo alguma coisa nova. Então você me inspira de alguma forma. Agora, quem que te inspira? Quem que Uhum. inspira a pessoa que me inspira? Obrigado, Marcelo. Bom, obrigado por poder inspirá-lo. Eu diria que eu tenho duas fontes de inspiração. Um são pensadores, né? Nós citamos aqui juntos o Clayton Christensen, que infelizmente faleceu, mas que foi uma pessoa muito importante no meu caminhar, no meu aprender e olhar para a tecnologia. Então, eu tenho uma série de professores especialistas, principalmente nos Estados Unidos, diria o MIT é a minha principal escola de aprendizado, apesar de ter professores de Stanford e Harvard com quem eu aprendo, e que eu estou o tempo todo pesquisando e acompanhando e estudando o que eles estão pensando. Hoje, no meu caminhar, né, na evolução do meu entendimento sobre inovação, uma agenda que está tornando muito importante é a agenda do impacto ambiental e social, que é o famoso ESG. Eu entendo que esse é um estudo que a gente está conduzindo agora, de que a inovação está sendo transformada por inclusão significativa na estratégia das empresas dessa pauta ambiental e social. E aí novos nomes estão surgindo e novas empresas. Então, nós estamos agora coletando dados sobre práticas empresariais. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu respeito muito, que é a Salesforce, né? O Mark Benioff é um líder que inspira, não só nas suas práticas, mas na consistência do walk the talk, né? Fazer o que fala e não só promover o que às vezes nem é feito. Então, eu incluí nesse hall desculpa, nesse hall de referências esses pensadores aqui no Brasil. Tem algumas pessoas como o Fábio Barbosa, e outros que são referências empresariais que têm me inspirado nesse olhar de um país com maior responsabilidade. Né? Sem falar no time da Natura, como o Pedro Passos, o Luiz Seabra, entre outros, que são pessoas que estão praticando essa transformação. E eu acho que nós vamos ver ainda na nossa geração
uma mudança significativa no que é valor para a nossa sociedade, né? Não é só o lucro, não é só a receita, não é só o preço, mas também é o impacto que a gente gera e deixa para o planeta e para a sociedade. Acho que é um caminhar, está evoluindo, ainda estamos longe do ideal e, e eu acho que é uma evolução. Na Fundação do Cabral, a gente criou algo que é, na minha opinião, bem legal, bem diferenciado, que é uma comunidade de gestores de empresas inovadoras. Então, a gente é uma iniciativa que a gente criou em 2004 e que tem me permitido estar próximo a pessoas ligadas à IBM, à Microsoft, à Salesforce aqui no Brasil, e a empresas como a própria Embrapa, como a Embraer, como, enfim, várias empresas que são muito inovadoras, com as quais a gente está o tempo todo aprendendo. Então, esse foi uma outra oportunidade que eu tenho tido, de poder conviver com essas pessoas que estão fazendo a diferença nessas empresas. Bem lembrado aí, o livro Behind the Cloud do Mark Benioff é fantástico para todo empreendedor deveria ler. E realmente a Salesforce é uma empresa que está muito além, né, do business dela. Né? O impacto dela é muito além do business dela. E É. talvez o conceito de ESG é seguido à risca lá dentro. Né? Bom, É. e tirando o blog da Cypher, professor Arruda, qual que é a outra fonte na qual você se informa? Obrigado. Bom, eu acho que esse é um desafio. Agora, como é a minha pauta de tá caminhando para esse lado ambiental e social, eu tenho acompanhado, né, as publicações e as reflexões do Yunus, do Bill Gates, né, são fontes que eu tenho recorrido sempre para pensar além, né, porque a agenda ambiental ela vai requerer mudanças não só de atitude, mas também inclusive de regras e práticas que são recorrentes, né, que são dominantes. Por exemplo, outro dia nós estávamos tendo uma grande discussão sobre a questão da propriedade intelectual. Se o mundo tem um problema de escassez de água, que é um problema global, e se alguém desenvolver uma solução tecnológica diferenciada, né, essa propriedade deveria ser global, já que é uma solução que vai atender todo mundo. Mas nós temos um modelo de proteção privada. E na Coreia, agora durante a pandemia, o governo coreano decidiu suspender todas as proteções, as propriedades intelectuais de tudo que esteja associado à educação. Para eu garantir que as crianças mantenham aprendendo, eles liberaram o uso de tecnologias, uso de publicações, uso de materiais produzidos, vídeos, etc., para todas as escolas, todos os professores. Então, há uma corrupção no modelo tradicional estabelecido, mas com um propósito acima. E essa é uma discussão que eu acho que nós temos que caminhar, né? Que é o que é bom para a sociedade, o que é bom para a humanidade e o que é bom para indivíduos que têm todo o mérito de ter criado aquelas soluções diferenciadoras. Né? Como democratizar o acesso. Então, eu acho que eu tenho buscado ler um pouco mais sobre essas questões que são ainda indefinidas, perguntas sem respostas, mas que a gente precisa criar novos modelos de compartilhamento de riqueza, né? O Stiglitz que fala que todo avanço tecnológico ele é gerador de desigualdade, porque ele favorece quem desenvolveu a tecnologia e ele é concentrador de riqueza. E a gente está vendo isso com a economia digital. Nós vamos gerando, possibilitando a criação de fortunas com gaps, com desigualdades sendo gerados na mesma proporção. Então, eu acho que nós precisamos pensar num novo modelo de capitalismo, um novo modelo de propriedade intelectual, um novo modelo de empreendedorismo com enfoque inclusivo, não exclusivo. Excelente questão aí para os próximos anos. Né? A humanidade vai ter que olhar isso de uma forma com bastante carinho. Né? Um livro, um filme ou uma série que você recomenda que a nossa audiência aqui conheça, Arruda? Bom, livro, eu não, já citei aqui, do Bill Gates, né, das soluções ambientais, que é uma nova reflexão. Eu acho que é um livro de provocações.
Um livro que tem me encantou muito e eu tenho usado como referência é o Regras é Não Ter Regras, do fundador do Netflix. Eu acho que ele traz aquilo que você perguntou e que a gente comentou, que é um novo modelo de cultura organizacional, onde o foco é a performance, o foco é o desempenho, mas a inclusão faz parte, ou seja, eu empodero toda a minha equipe para gerar novas ideias, gerar novas soluções, promover, buscando sempre maximizar o que nós nos propusemos a atingir, os objetivos a atingir. Então, vale a pena a regra não ter regras. Filmes, puxa vida, nós estamos, né, no mundo dos streamings, então tem coisas muito interessantes acontecendo. Eu hoje, por acaso, hoje vai ser lançado no Itaú Cultural, hoje, dia 2 de setembro, para quem estiver assistindo a gente depois do dia de hoje, no stream, o Itaú Cultural tem uma plataforma de streaming de vídeos, bem legal, é aberta, não tem custo de acesso, e eles vão lançar hoje um documentário sobre os Yanomami. E por que esse assunto é importante? Porque ele exatamente nos desafia algumas lógicas dominantes, da lógica da propriedade, a lógica da dominação, né, do Ocidente sobre as culturas indígenas, a lógica de preservação de traços culturais, né? O que é sustentabilidade? Não é só água, terra, planeta, clima, né? É também cultura, né? Faz parte da sustentabilidade preservação cultural. E então esse documentário que está sendo lançado hoje é espetacular. Então recomendo, né? Ele ganhou um prêmio em Berlim e vai estar disponível no stream do Itaú Cultural. Muito bom, professor. Vou procurar dar uma olhada nisso também. Bom, e qual que é o hobby ou o hábito que você não consegue ficar sem? Fazer exercício, né? Cuidar do corpo, principalmente nesse período de pandemia, né? Eu tenho duas rotinas que eu faço todo dia, que é fazer exercício. Né, eu já estou na idade que precisa ter isso como uma agenda dominante. Todos deveríamos ter, mas a gente às vezes, quando é mais jovem, descuida um pouco. Então não deixo de fazer. Todo dia eu tenho minha hora reservada para algum tipo de exercício físico. E a outra é leitura. Eu ainda sou da geração, né, quem está me vendo aqui, isso não é fundo de tela, né, isso é a minha biblioteca. Eu sou da geração ainda da leitura em livro, mas eu tenho a rotina de ler e eu concilio livros técnicos com literatura. E a literatura eu sigo algumas ideias. Agora, por exemplo, estou na fase de ler autores israelenses, algumas indicações espetaculares. Então, eu tento aprofundar, não só ler um livro de um autor, mas entender um pouco o seu estilo literário. Então, agora estou na fase de autores israelenses e em alguns autores em especial. Então, essa combinação de ter tempo para a gente, né, tempo para você, cuidar do seu físico, e tempo para você cuidar da sua mente, né, e a leitura é o meu instrumento, são coisas que eu não deixo de fazer. Acaba acumulando esses livros aqui, mas faz parte desse prazer. Oh, excelente. E o que o Arruda de hoje falaria para o Carlos em início de carreira? Puxa vida. Eu tenho um filho que não está em início de carreira, mas está na fase de ascensão de carreira, né? Primeiro é isso, é aprender a aprender. Eu acho que eu sou engenheiro mecânico, trabalhei na Vale no início da minha carreira e por questões pessoais acabei migrando para o mundo acadêmico, o que foi um privilégio, né? Eu trabalho, a Fundação Dom Cabral é um locus de aprendizado, não só para os nossos participantes, os nossos alunos, mas para todo mundo que está nesse ambiente, porque a gente está exposto a diferentes empresas e diferentes perguntas o tempo todo. Então, acho que uma recomendação é aprender sempre, né? Principalmente agora que, né, eu sou da época do mundo analógico, né? Da planilha individual, ali o Lotus, e depois evoluindo. Então,
Aí eu diria que eu sou ainda da geração analógica que precisa mudar para a geração digital. Então, o aprendizado, requalificação, a pergunta recorrente, o que, que eu estou aprendendo, né? Qual que é a nova pergunta, eu acho que é fundamental. Então, aprender, priorizar o aprendizado recorrente é fundamental. E esse aprendizado ele não está exclusivamente nem nos livros, nem nas escolas, mas também, como a gente comentou, nas interações, né? Eu tive o privilégio de conviver e tenho tido o privilégio de conviver com pessoas fantásticas e elas são minhas principais fontes de aprendizado. Aprender com os clientes, aprender com os parceiros, aprender com os outros. Muito bom. Eu sei que a nossa prosa tá boa, mas está na hora da gente ir terminando por hoje, viu, professor? Eu gostaria de agradecer sua presença, tá? E dedicar esse episódio nosso do Gestão com Prosa a um amigo em comum que nos deixou prematuramente há alguns anos, né? Eu gostaria de dedicar esse episódio ao professor Marcos Pinotti, da UFMG. O Pinotti deixa saudades e contribuiu muito aí para a inovação, né? Acho que ele tratava com muito carinho esse tema, né? E peço que se despeça da nossa audiência também, professor. E depois eu vou para os avisos finais aqui, porque tem uma surpresinha para o nosso público, né? Tá ótimo. Bom, antes de mais nada, eu te agradeço, Marcelo, pelo convite, a toda a equipe, né, pelo privilégio de estarmos aqui conversando. Belíssima lembrança do Marcos Pinotti, eu tive uma relação muito afetuosa com ele, a gente viajou junto e estávamos juntos numa atividade, né, um pouco antes do falecimento dele, que me deixou bem preocupado, mas ao mesmo tempo valorizando, né, esse aprendizado e viver a vida. Desejo para quem está nos ouvindo muitas inovações. Pensem nisso, né, que o seu papel não é só entregar valor no presente, mas é também ser capaz de antecipar necessidades. Pergunte sempre quem é o meu lead user, né? Quem está à frente do meu mercado e que poderia me desafiar a criar o futuro daquilo que vai ser comum na realidade futura. Eu acho que essas são perguntas que a gente tem que estar toda manhã fazendo. O que eu preciso aprender, o que eu não sei que eu deveria saber, e quem vai transformar essa minha atividade, e quem já está transformando essas atividades que eu não estou vendo ainda. Eu acho que são perguntas que nos incomodam, mas que nos levam para frente, nos desafiam o tempo todo. Muito obrigado pela oportunidade. Essas perguntas incomodam e tiram o sono, né? Mas é o que nos leva para frente, realmente. Obrigado, então, Arruda. Obrigado a nosso ouvinte, né? E eu gostaria de lembrá-los que entre os dias 22 e 23 de setembro, agora de 2021, ocorrerá o 6º Fórum Anual, né, de Governança e Gestão da Fundação Dom Cabral. O evento será totalmente online, das 8h30 até as 13 horas, né? E o tema, como não poderia deixar de ser, né, é o mesmo que a gente explorou agora no podcast, o cliente no centro e quando o foco é a estratégia, né? Vão ser mais de 72 horas de conteúdo, né, com grandes nomes convidados, como Ricardo Amorim, o próprio professor Carlos vai estar lá como um dos palestrantes, nós vamos ter também palestrantes internacionais. E gostaria de lembrar também de seguir a Saito e a FDC nas redes sociais, né? A gente está presente aí em todas as principais redes sociais. E para se atualizar, né, sobre o que tem de novo em gestão corporativa, em estratégia, visitar o site e o blog da Saito. Obrigado a todos. Até logo, professor. Tchau.